Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar hoje a história de uma banda que eu amo de paixão. Estou falando de Echo and the Bunnymen. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria agradecer demais aos quase 700 assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br. Galera, com esse site, por R$ 20 por mês, você tem um monte de benefícios, textos inéditos, 3 por semana, debates, workshops, cursos, acesso ao acervo ilimitado do site. Tem muita coisa bacana. Galera, é o seguinte, eu queria contar hoje a história de uma banda que eu amo, para mim, uma das maiores bandas do pós-punk inglês, sempre falei isso. É uma banda que tem um som, digamos, mais, entre aspas, convencional do que muitas bandas do pós-punk, né? Ela não é uma banda esteticamente revolucionária, sonoramente revolucionária, como, por exemplo, o Gang of Four, ou tão diferente quanto o Joy Division. Pelo contrário, era uma banda que buscava em outras bandas clássicas, como Doors e tal, e a psicodelia dos anos 60, as suas inspirações, mas é uma banda com uma qualidade musical, com uma qualidade literária, com letras espetaculares, com um vocalista dos melhores, com um dos guitarristas mais inventivos aí da história do pós-punk. Estou falando de Echo and the Bunnymen. Né? O Echo and the Bunnymen está aí até hoje, né? Os dois únicos remanescentes da formação original do Echo and the Bunnymen são o guitarrista Will Sargent e o vocalista Ian McCulloch. Bom, e hoje eu queria contar então um pouco da história do Echo and the Bunnymen, né, que começa lá em 1978 em Liverpool, claro, casa dos Beatles também, né, mas onde o Ian McCulloch, né, esse vocalista que depois formaria o Echo and the Bunnymen, tinha uma banda chamada Crucial Three, os Três Cruciais. Um nome muito engraçado porque ele já meio que prenuncia que esses três caras fariam coisas incríveis e eles realmente fariam depois coisas incríveis. A banda era formada por ninguém menos que o Ian McCulloch, que depois faria o Echo and the Bunnymen, pelo Julian Cope, que depois montaria o Teardrop Explodes, né, e hoje tem carreira solo até hoje, e pelo Pete Wiley, do Mighty Wah. Ou seja, esses três caras se juntaram ali naquela época, bem no começo da segunda metade dos anos 70, para fazer essa banda Crucial Three, que não deu muito em nada, ainda bem, porque dela saíram grandes bandas, né, como Teardrop Explodes e o próprio Ian fundou o Echo and the Bunnymen. O Echo and the Bunnymen nasce então quando o Ian McCulloch sai do Crucial Three e ele recruta o guitarrista Will Sargent e o batera o Les Pattinson. Na época eles usavam uma bateria eletrônica chamada Echo, né? E por isso o nome da banda é Echo and the Bunnymen. Depois os caras da banda disseram que não foi exatamente essa história e tal, mas a história que sempre se contou é que o eco da banda, do nome Echo and the Bunnymen, era a bateria eletrônica. E quando eles foram gravar, essa bateria eletrônica felizmente foi substituída por um excelente baterista chamado Pete de Freitas. E aí a formação clássica do Echo and the Bunnymen se solidificou, com Pete de Freitas na bateria, Les Pattinson no baixo, Will Sargent na guitarra e o nosso amigo Ian McCulloch nos vocais. O Echo and the Bunnymen, ele tem uma coisa muito diferente, eu acho, de muitas das bandas do pós-punk. Eles não estavam tentando reinventar nada, né? As influências deles, as grandes influências dele, eram bandas que já tinham acontecido, né? E o que eles fizeram foi talvez dar uma versão nova, dar uma cara nova a subgêneros do rock que já tinham rolado, como a psicodelia, né? Como o Mercy Beat, como aquela coisa do Velvet Underground que eles adoravam, essa mistura da coisa pesada com uma certa doçura, assim, né? O Ian McCulloch sempre foi um cara obcecado pelo pop mais bonito, mais sinfônico. Ele adorava Beach Boys, por exemplo, ao mesmo tempo em que ele adorava Velvet Underground e a carreira solo do Lou Reed, por exemplo. Ele gostava muito também do The Doors, né? E essa coisa meio sinfônica, com teclados e tal, essa coisa meio barroca que o Doors tinha, sempre apelou muito ao Ian McCulloch. E o nosso amigo Will Sargent, como guitarrista, ele é um cara brilhante, assim, né? Ele é capaz de tocar
todas essa psicodelia dos anos 60, essa coisa tipo a fase psicodélica do Kinks, né, Love, a fase psicodélica dos Beatles e tal, mas ele tinha uma pegada experimental muito grande também, com usando muitas guitarras antigas e muitos efeitos, ecos e reverbs e tal, e ele criou uma identidade sonora ali pro Echo and the Bunnymen que é única, né? Uma identidade dele, você ouve a guitarra do Will Sergeant, você sabe que é o Echo and the Bunnymen, né? Entre 1980 e 1987, o Echo and the Bunnymen lançou 5 discos de estúdio. E assim, é impossível escolher o melhor entre esses 5 discos. São 5 obras-primas do pós-punk. Estou falando de Crocodiles, 1980, Heaven Up Here, 81, para não errar o ano, Porcupine, 83, Ocean Rain, talvez realmente a obra-prima deles, né, que é de 84, e 1987 eles lançam um disco chamado Echo and the Bunnymen, que também tem Lips Like Sugar, tem um monte de música foda, né. Galera, 5 discos antológicos em 7 anos, 7, 8 anos. Não é para qualquer um, né? Eu acho que essa sequência de LPs do Echo and the Bunnymen é difícil de ser batida, muito complicado. E a gente tem que lembrar também que eles foram muito marcantes no Brasil, porque em 87 o Echo veio ao Brasil, fez uma série de shows no Brasil, eu vi acho que foram 2 datas no Canecão, no Rio, tocaram em São Paulo as 4 ou 5 vezes, e acho que tocaram no Sul também. E foi uma turnê muito marcante, porque a gente estava vendo uma banda no auge. A gente estava vendo uma banda que estava tocando o seu melhor repertório, com os caras assim super com gás. Assim. Os shows foram absolutamente antológicos. Todos esses shows do Echo and the Bunnymen, tem trechos desses shows no YouTube, eu vou linkar aqui para vocês darem uma olhada, mas é realmente incrível. Assim, né? E aí acontecem distúrbios na banda, né, que foram muito tristes. Né? O primeiro foi a saída do Ian McCulloch, né? Ele brigou com o resto da banda e ele sai no final dos anos 80. Inclusive ele é substituído por um cara chamado Noel Burke, que grava um disco com Echo and the Bunnymen sem o Ian McCulloch, né? O Reverberation, que é um disco que melhor nem lembrar muito, nem conto muito esse disco como um disco do Echo and the Bunnymen, é difícil, né? E depois a morte do Pete De Freitas, né? O Pete De Freitas, o batera, ele morre num acidente de motocicleta e a banda meio que se desfaz, o Ian McCulloch e o Will Sergeant fazem uma outra banda chamada Electra Fiction, eles demoram um pouco, e eles acabam retornando alguns anos depois, com os 3 membros originais, o Ian, o Will Sergeant e o nosso amigo Les Pattinson. Tocaram por um bom tempo os 3 juntos, depois o Les Pattinson saiu, foi cuidar da mãe, foi virar arquiteto, sei lá o que ele foi fazer, ele não toca baixo, nunca mais tocou baixo depois que saiu do Echo and the Bunnymen, mas a verdade é que a banda continua até hoje liderada pelo Ian McCulloch e pelo Will Sergeant. E eu tenho umas histórias muito legais assim com o Ian, né? Ele veio para o Brasil tocar com o Echo aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ele foi no nosso programa de rádio Garagem, e a gente tem uma história super legal que a gente levou ele para ouvir uma noite de samba rock num clube em São Paulo chamado Urbano, acho que um clube que não existe mais. E lá a gente encontrou o Alexandre Pires e fizemos uma foto. A gente falou pro Ian McCulloch que o Alexandre Pires era fã dele, e pro Alexandre Pires que o Ian McCulloch adorava samba e era fã do Alexandre Pires. Claro, uma cascata só para botar os 2 juntos lá, mas fizemos uma foto que meio que naquela época, 25 anos atrás, viralizou e está por aí até hoje, uma foto bem engraçada. E a gente teve também a felicidade, o Paulão, meu amigo Paulo César Martins, que fazia o Garagem comigo, de ter levado o Ian McCulloch no Morumbi para ver Corinthians e Palmeiras, um jogo de tarde, um calor danado. Tem umas fotos muito legais dessa ida nossa no Morumbi com o Ian McCulloch. E ele virou quase cidadão honorário de São Paulo, né? Discotecou no DJ Club, a gente levou ele para churrascaria, ele andava direto por aí. Grande figura o Ian McCulloch. Ano passado, o Heaven Up Here fez 40 anos, né? E eles fizeram uma turnê desse disco. E esse ano, 2025, eles estão fazendo uma turnê dos 40 anos do Songs to Learn and Sing, que é a primeira coletânea de sucessos do Echo and the Bunnymen, um disco antológico que eu recomendo demais que vocês tenham e ouçam, porque é música boa da primeira à última faixa.
Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andreabarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Eu faço 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Você tem acesso a workshops, debates e conversas só para assinantes do site. E também tem acesso ilimitado ao acervo do site, com mais de 700 textos e 80 cursos, desde história do cinema, história do pós-punk, música brasileira dos anos 70, entrevistas com um monte de gente. Tem um material muito legal lá. Acho que vocês vão curtir. Conheça andreabarcinski.com.br.